Oi, essa daqui é a carta de uma imigrante para uma futura imigrante. Eu espero muito que isso aqui possa servir para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Verinha Simões, né? Na verdade, sou a Vera Simões. E eu moro na Itália há 10 anos. Eu lembro que quando eu vim pra cá eu tinha somente 18 aninhos, como muitos de vocês sabem, né? E eu vim pra cá pra estudar. Eu tive uma vida muito mais simples do que de muitos outros imigrantes que vieram pra cá no risco e na coragem, sabe? Já eu não, eu tinha minha mãe aqui que estava me esperando, então pra mim foi muito mais fácil. E eu comecei a notar muitas vezes que alguns imigrantes começam a comparar as trajetórias, sabe? Olha, fulano foi pra Itália, sofreu muito, então eu vou sofrer muito também. O outro fulano foi com a mãe já esperando, então já que eu não tenho a minha mãe me esperando, pra mim vai ser péssimo. Então eu comecei a perceber muitas vezes que existe esse tipo de comparação, mas a gente precisa entender que cada percurso é único, né? Então, voltando a nós, eu tinha 18 anos e eu vim pra cá pra estudar, porque eu queria fazer medicina no Brasil, mas simplesmente não era uma coisa possível no momento, porque no Brasil tudo custa muito, né? E por mais que eu tivesse conseguido ali uma bolsa de estudos, era um pouquinho caro. A gente ia fazer um sacrifício, né? A minha avó ia fazer um sacrifício pra mim ali, minha mãe também. Mas não era algo muito simples, muito fácil, era muito caro, né? Então minha mãe falou assim: olha, vem pra Itália, talvez você aqui consiga fazer suas coisas direitinho. E como muita gente sabe, já contei pra vocês aqui como é a minha história, né, em relação à universidade, acabei não conseguindo entrar em medicina por um monte de erros. E depois eu comecei a fazer psicologia, então eu comecei a estudar aqui na Itália. E é engraçado que nesse meio tempo aqui, né, aconteceram várias coisas na minha vida. E eu comecei a me sentir muitas vezes muito inferior às outras pessoas por o simples fato de ser estrangeira. Mas as pessoas faziam com que eu me sentisse assim. A verdade era essa. Mas a verdade também é que depois de um tempo eu comecei a me bloquear. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu sei que é, tipo assim, do nada, talhando o clima do vídeo, mas dá um likezinho por aqui, se inscreve no canal, porque desse jeito vocês ficam por dentro de tudo, sabe? Do que é a minha vida, das minhas experiências, de várias outras coisas. Então, assim, dá um likezinho aqui que custa nada, tá? Custa nada esse likezinho teu aí. Eu lembro que algumas coisas me irritavam bastante, né? Como, por exemplo, eu colocava uma saia curta, aí aparecia uma pessoa do nada e eu falava assim: olha, não coloca essa saia, porque aqui na Itália as pessoas não usam isso. Aí, por exemplo, eu ia lá e passava uma maquiagem: olha, não passa essa maquiagem tão forte, porque aqui na Itália as pessoas não fazem isso. E faziam a mesma coisa com a minha mãe. As pessoas acabavam se aproveitando muitas vezes do fato de que de que você não era italiana para poder falar o que você podia fazer, o que você não podia fazer. E é uma coisa que acontecia muito. Aí, com o passar dos anos, eu comecei a entender que era tudo mentira, sabe? Que não existe isso. Era simplesmente aquelas pessoas querendo moldar as nossas atitudes da vida por a gente ser estrangeiro. Enfim, esse aqui foi um tipo de coisa que aconteceu. Outras coisas que aconteceram também foram que muitas vezes eu tinha contato com algumas pessoas que não eram legais. Contei pra vocês que eu sofri xenofobia na faculdade. Então, essas pessoas não legais fizeram com que eu tivesse naquele momento uma visão de que todos os italianos fossem iguais, de que todas as pessoas fossem iguais. E eu acabei me isolando e muitas vezes deixando de fazer coisas por mim porque eu tinha medo de como as pessoas me veriam, sabe? E isso aqui acontece muitas vezes com muitas outras pessoas. A gente acaba deixando de fazer algumas coisas porque, nossa, se eu fizer isso, eu sou estrangeiro, vão me olhar desse jeito. Se eu fizer isso, eu sou estrangeiro, vão me olhar daquele outro jeito. E eu só parei de ter essa visão de mim, de não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, quando eu entendi que eu não era o último biscoito do pacote, sabe? E que as pessoas não vivem em função de mim. E por mais que alguém, né, possa existir uma pessoa ali que vai criticar alguma coisa que eu faça, que no caso poderia ser ir no supermercado e falar de um jeito errado, tipo, ai, olha aquela menina falando italiano super errado, que ridícula, tipo, poderia ser uma coisa simples assim, né? Eu comecei a perceber que eu não era o último biscoito do pacote e que a pessoa, né, as X pessoas ali que poderiam me criticar não eram relevantes para minha vida. E a partir disso daqui eu comecei a entender
que cada um é cada um, que a minha vida é a minha vida e comecei a viver pra mim. E por que que pra mim é tão importante contar isso aqui pra vocês, né? Eu vejo muitas vezes que alguns de vocês vêm pra cá e acabam voltando pro Brasil. Acabam desistindo de tudo, sabe? Acabam pensando, nossa, esse aqui era o meu grande sonho, eu tinha vontade de fazer tudo nesse país, mas eu não consegui aprender a língua, eu não consegui me adaptar, eu não consegui trabalhar, eu não consegui nada. As pessoas muitas vezes acabam colocando a gente dentro de uma caixinha de estrangeiro que a gente não consegue sair, né? Eles colocam, olha, você é um imigrante nesse país. Você nunca vai falar a língua sem o seu sotaque, né? Elas falam, você nunca vai conseguir trabalhar na sua área. Você é estrangeiro. Não importa se você era um médico no Brasil, você sempre vai ser um lava-prato aqui na Itália. Então as pessoas normalmente colocam a gente dentro dessa caixinha tão pequena e a gente fica ali dentro. E a gente acha que o único jeito de sair dessa caixinha, que é esse pesadelo aqui, que acaba virando um pesadelo, né? É voltar pro Brasil. A gente acaba não tendo como opção ficar aqui como a gente queria no início, né? Que a gente vem no início falando assim, nossa, eu vou ir pra Itália. Eu falo Itália porque eu moro aqui, mas pode ser pra qualquer lugar do mundo. Eu vou ir pra Itália e eu vou começar a minha vida tudo bem no começo, trabalhar como lava-prato, como faxineira, como não sei o quê. Não tem nada de mal nessas profissões, mas muita gente não quer trabalhar com isso pra sempre, né? Então a gente fala assim, no começo eu vou fazer de tudo e tá tudo bem, mas depois eu vou aprender melhor o idioma, vou me especializar, vou me formar, vou fazer tantas outras coisas. Então no começo a gente vai muito carregado de tanta expectativa e basta que uma coisa não dê certo e a gente pira, sabe? Isso aqui aconteceu comigo também. Eu comecei a perceber muitas vezes que quando eu não conseguia fazer uma coisa, eu achava que tudo ia dar errado, pensei várias vezes em desistir. Pensei várias vezes em voltar para o Brasil e comecei também a ter uma visão muito errada de voltar para o Brasil. Muita gente acha que voltar para o Brasil é falimento, né? Nossa, se você larga tudo no Brasil para ir morar na Itália e depois dá errado, você volta para o Brasil, mas volta com o rabinho entre as pernas, né? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Nossa, fulano, as pessoas falam até com uma certa felicidade, né? Fulano foi pro exterior procurar sorte, não deu certo, voltou, né? E a gente acha que isso aqui é falimento, porque as pessoas elas têm essa visão aqui do mundo, né? Mas não é bem assim. Você tem todo o direito do mundo de tentar alguma coisa, essa coisa dar errado pra você e você voltar pra sua casa, sabe? Você tem todo o direito do mundo de experimentar alguma coisa e não gostar, sabe? E às vezes eu fico vendo algumas pessoas que não estão bem aqui. Estão naquela caixinha que eu falei pra vocês, né? De que a vida do estrangeiro não pode melhorar. E elas estão dentro daquela caixinha, elas não querem sair daquela caixinha, mas ao mesmo tempo elas têm medo de voltar pro Brasil porque algumas pessoas do bairro dela, de 20 anos atrás, vão falar, ai, fulana. Sabe? É estranho. Porque a gente que é imigrante, a gente muitas vezes acaba se sentindo no meio ali, né? No em cima do muro pra sempre, né? Uma coisa ali que dura uma eternidade, a gente nunca sabe se a gente vai, se a gente volta, se a gente fica. Mas eu comecei a entender na vida que qualquer escolha você faça, né? Não importa qual seja a sua escolha de vida, as pessoas, elas sempre vão te criticar, né? E ali depende muito de você, sabe? Você tá ligando realmente tanto assim pelo que aquela pessoa tá pensando? Você tá ligando tanto assim, né? Se fulano, primo de Beltrano, acha que você faliu ou não faliu? Você tá ligando tanto? Você tem certeza que aquela pessoa que te critica tanto, talvez ele tivesse o mesmo sonho que você? De morar fora, não teve coragem pra fazer isso, te viu falindo e pensou, ah, menos mal que eu não fui, hein? Mas a experiência dela poderia ter sido incrível, só que ela não teve coragem, você teve. Então é muito importante que eu acho que às vezes a gente precisa abaixar a bola, sabe? Abaixar a bola. Não somos Rianas da vida, né?
A gente não é aqui um bando de Bruna Marquezine. Que tá todo mundo assim, nossa senhora, Bruna Marquezine colocou um top rosa, hein? Nossa senhora, hein? Rihanna, segundo filho vai ser rico já assim, ó, respirou, é rico esse menino, hein? A gente não é esse povo. A gente é a gente. E aquele povo não tá ligando pro resto do mundo que tá olhando pra eles assim o tempo todo. Por que que a pessoa, por que que você, né, Juliana, por que que você, José, né, da Rua 7, vai ser tão importante assim pros outros? Por que que eu, Verinha, vou ser importante assim pros outros pra ligar tanto pro que os outros vão falar? Ah, mas você fala italiano errado. Falo. Ah, mas você mora em 10 anos na Itália, você ainda erra algumas palavras, erro mesmo. Ah, você deveria falar perfeita sem sotaque. Eu não falo sem sotaque. Algumas vezes me falam, nossa, você é da Sardenha, né? Da italiana. Eu fico me sentindo, eu fico, nossa, nem pareço brasileira. Outras vezes me falam, você é brasileira, hein? Falo, sou, sabe? Então, a gente tá ali se esforçando tanto, né? Para não ter o sotaque, para não vestir como um brasileiro se veste, para não ter amizades com outros brasileiros. A gente está se esforçando tanto para ser o que não é, com medo de que alguém critique o que você é, para elas criticarem o que você não é. Deu para entender? Então é uma grande bagunça, sabe? E eu resolvi abrir essa carta aqui como imigrante para vocês para falar que quando eu vim aqui para Itália, a minha vida era completamente diferente. Eu simplesmente queria vir para cá, me formar em medicina, seguir a minha carreira e talvez um dia voltar para o Brasil. Nada disso aconteceu. Eu vim para Itália, comecei a fazer psicologia, continuei naquela faculdade e hoje sou youtuber. Sabe, deu para entender? E é muito engraçado como a gente possa planejar a vida, mas a vida muitas vezes nos surpreende e a gente nunca tem o controle de nada, né? E essa carta aberta aqui que eu faço para vocês, de um imigrante para outro imigrante, é para falar para vocês que você é a única pessoa que pode realmente acreditar nos seus sonhos, a única. Você é a única pessoa que pode lutar por eles. E você é a única pessoa que tem a capacidade de sair dessa caixinha que eles te colocam, falando que você não pode ser mais do que um imigrado, tá? Então, eu só queria falar isso aqui pra vocês, porque às vezes a gente precisa ouvir alguma coisinha assim, tá? Abre a mente pra você ver que existe um mundo enorme aí fora e que a vida muitas vezes não é ali o pessoal do seu bairro antigo e que nem é aquela pessoa não relevante que vai falar alguma coisa da sua vida. Beleza? Então eu deixo pra vocês aqui, gente, um videozinho bem legal, descontraído, de um manual de como irritar os italianos, pra vocês tirarem esse peso aqui das costas, tá? Clica no vídeo que tá aparecendo por aqui, dá um like nesse vídeo, um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!